O frio lhe perfurou a alma enquanto ela tremia na rua. Um milionário parou, levado por uma compaixão inesperada. Ele a levou para casa sem pensar duas vezes. Mas o que ela revelou mudou sua vida para sempre. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O vento frio do inverno soprava pelas ruas vazias de São Paulo, enquanto Ricardo Monteiro guiava seu Mercedes pelas vias sinuosas da cidade. O relógio do painel marcava 23h42, mas o tempo havia perdido seu significado para ele meses atrás. Essas viagens noturnas haviam se tornado seu refúgio, uma maneira de escapar do silêncio sufocante de sua mansão no Morumbi. Aos 52 anos, Ricardo havia conquistado tudo o que a sociedade considerava importante. Uma empresa de investimentos bem-sucedida, uma fortuna que o colocava entre a elite paulistana e uma reputação como um dos filantropos mais influentes da cidade. No entanto, enquanto dirigia pelas vitrines iluminadas e prédios de escritórios escurecidos, nada disso parecia importar. 6 meses haviam se passado desde a partida de Carolina, e o vazio que ela deixou parecia crescer a cada dia que passava. Sua filha, Sofia, de 8 anos, era agora a única luz em sua vida. Mas mesmo ela não conseguia dissipar completamente as sombras que haviam se instalado sobre sua casa. Os cômodos antes vibrantes, cheios da risada de Carolina e do calor dos encontros familiares, agora pareciam um museu de memórias que ele não conseguia se forçar a limpar. Dona Zilda, sua fiel governanta há 15 anos, fazia o possível para manter alguma aparência de normalidade. Ela chegava todas as manhãs às 7 em ponto, preparava o café da manhã de Sofia, administrava a casa com precisão militar e tentava convencer Ricardo a manter refeições regulares. Mas sua eficiência, embora apreciada, apenas ressaltava o caos em seu coração. Ao virar na Avenida Paulista, a neve que caía começou a intensificar-se. A previsão do tempo havia alertado sobre uma forte tempestade de inverno, mas Ricardo encontrava conforto nas condições de branco total. O mundo lá fora correspondia ao entorpecimento que ele sentia por dentro. Carolina sempre amou a neve, dizendo frequentemente que fazia o mundo parecer limpo e novo, cheio de possibilidades. Perdido em pensamentos, ele quase não notou a figura encolhida na calçada. Uma mulher vestindo nada além de uma jaqueta fina estava sentada em um banco perto do Parque Trianon. A visão o atingiu como um golpe físico. A temperatura havia caído muito abaixo de zero e a tempestade só estava piorando. O pé de Ricardo moveu-se para o pedal do freio antes que sua mente pudesse processar a decisão. A voz de Carolina ecoava em sua memória. A bondade não custa nada, Ricardo, mas sua ausência custa tudo. Ela viveu de acordo com essas palavras, sempre pronta para ajudar os outros, independentemente de suas circunstâncias. Era uma das inúmeras coisas que ele amava nela. Ele parou o carro junto à calçada, seus faróis iluminando a situação desesperadora da mulher. Ela parecia ter cerca de 45 anos, com cabelos escuros salpicados de grisalho prematuro. Apesar de sua aparência desalinhada, havia algo digno em sua postura, como se estivesse lutando para manter seu orgulho, mesmo nessas circunstâncias. Senhora, Ricardo chamou saindo do carro com seu pesado casaco de lã nas mãos. Não deveria estar aqui neste tempo. Por favor, aceite isto. A mulher olhou para cima, seus olhos mostrando uma mistura de desconfiança e resignação. De perto, Ricardo notou detalhes que pareciam em desacordo com sua situação atual. Mãos bem cuidadas, padrões de fala articulados ao recusar educadamente sua oferta e uma graça quase familiar em seus movimentos. Estou bem, realmente, ela insistiu, embora seu tremor traísse suas palavras. Não precisa se incomodar. Eu insisto, Ricardo pressionou, canalizando a gentil persistência de Carolina. Pelo menos deixe-me levá-la para algum lugar quente. Esta tempestade está ficando perigosa. Ela hesitou, estudando o rosto dele com uma intensidade que o deixou ligeiramente desconfortável. Havia algo em seu olhar que parecia penetrar através de sua fachada cuidadosamente mantida, vendo o luto que ele tentava tanto esconder. Por quê? Ela perguntou simplesmente, sua voz mal audível acima do vento uivante.
Ricardo fez uma pausa, considerando sua pergunta. A resposta fácil teria sido a decência humana básica ou preocupação com sua segurança. Mas algo mais profundo se agitou dentro dele. Um reconhecimento da mesma perda e solidão que ele via no espelho todas as manhãs. Porque alguém uma vez me ensinou que estamos todos conectados. Ele finalmente respondeu, pensando em Carolina. E às vezes, a bondade de estranhos é tudo o que temos. Um longo momento se passou enquanto a neve continuava a cair ao redor deles. Então, lentamente, a mulher se levantou, aceitando tanto seu casaco quanto a oferta não dita de abrigo. Enquanto ela se movia em direção ao carro, Ricardo vislumbrou algo familiar em seu perfil, um fantasma de uma memória que ele não conseguia captar completamente. Sou Ricardo Monteiro, ele se apresentou enquanto abria a porta do passageiro. A mulher enrolou o casaco dele mais apertado ao redor de si antes de responder. Renata. Renata Tavares. Enquanto dirigiam pela tempestade que se intensificava em direção à sua casa, nenhum deles poderia saber que esse encontro casual desvendaria segredos há muito enterrados, desafiaria tudo o que Ricardo pensava que sabia sobre seu passado e, por fim, levaria a uma redenção que nenhum deles estava buscando. Os portões de ferro da mansão Monteiro rangeram ao abrir quando o Mercedes de Ricardo serpenteou pela entrada coberta de neve. Renata estava sentada silenciosamente no banco do passageiro, seus olhos se arregalando à vista da magnífica mansão em estilo colonial que se erguia diante deles. As luzes quentes do edifício atravessavam a neve rodopiante, criando um brilho quase etéreo. "Você mora aqui?" ela perguntou, sua voz uma mistura de admiração e algo mais. Reconhecimento, talvez, embora Ricardo estivesse preocupado demais para notar. "Está na família há gerações", ele respondeu, parando na entrada coberta. Embora às vezes pareça mais um museu do que um lar. Ao se aproximarem da porta da frente, ela se abriu para revelar Dona Zilda, seus cabelos prateados puxados para trás no habitual coque apertado. A expressão da governanta mudou de preocupação para desaprovação mal disfarçada ao ver a convidada inesperada. "Senhor Monteiro, estávamos ficando preocupados. A tempestade..." Ela parou no meio da frase, seus olhos fixos em Renata. "Não sabia que teríamos companhia a esta hora." Ricardo reconheceu o sutil aviso em seu tom. Dona Zilda sempre foi protetora da família, ainda mais desde o falecimento de Carolina. "Dona Zilda, esta é Renata Tavares. Ela foi pega pela tempestade e eu não poderia deixá-la lá fora. Por favor, prepare o quarto de hóspedes azul e talvez um pouco de sopa quente." Os lábios da governanta se apertaram em uma linha fina, mas anos de treinamento profissional prevaleceram. "Claro, senhor. Senhorita Tavares, se puder me acompanhar." Renata hesitou, claramente sentindo a relutância de Dona Zilda. "Não quero causar problemas." "Talvez eu deva..." "Você vai ficar," Ricardo disse firmemente, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. "Pelo menos até a tempestade passar." Enquanto Dona Zilda conduzia Renata para o andar de cima, Ricardo captou fragmentos de sua conversa ecoando pela grande escadaria. O tom cortante da governanta contrastava fortemente com as respostas mais suaves de Renata, criando uma sinfonia dissonante que parecia preencher a casa geralmente silenciosa. Deixado sozinho no saguão, Ricardo se viu atraído pelo grande retrato pendurado sobre a lareira. Carolina sorria para ele, seus olhos brilhando com o mesmo calor e compaixão que primeiro capturaram seu coração. A pintura havia sido concluída apenas meses antes de sua partida, capturando-a em seu momento mais radiante. Às vezes, tarde da noite, ele quase conseguia se convencer de que ela estava prestes a sair da moldura e voltar para suas vidas. "Papai?" Uma pequena voz o tirou de seu devaneio. Sofia estava no topo da escada em seu pijama favorito de unicórnio, seu cabelo louro-mel, tão parecido com o da mãe, despenteado pelo sono. "Querida, o que você está fazendo acordada?" Ricardo subiu as escadas, pegando sua filha nos braços. "Ouvi vozes," ela murmurou sonolenta. "Quem é a senhora com a Dona Zilda?" "Alguém que precisava de ajuda," ele explicou, carregando-a de volta para seu quarto. "Só por esta noite." O quarto de Sofia era um forte contraste com o resto da casa. Enquanto a mansão mantinha seu caráter formal,
quase austero. Este espaço explodia com cor e vida. Carolina havia insistido em deixar Sofia decorá-lo ela mesma, resultando em um caos alegre de paredes arco-íris, bichos de pelúcia e desenhos feitos à mão. Enquanto Ricardo a colocava de volta na cama, os olhos de Sofia se voltaram para a foto emoldurada em sua mesa de cabeceira. Carolina lendo uma história para ela antes de dormir, ambas rindo de alguma piada esquecida. Mamãe teria ajudado ela também, não é? A pergunta o pegou de surpresa, uma lembrança agridoce da influência de Carolina em sua filha. Sim, querida. Ela absolutamente teria ajudado. Voltando para o andar de baixo, Ricardo encontrou Renata na cozinha, sentada no balcão da ilha, enquanto Dona Zilda preparava silenciosamente a sopa. Ela havia trocado de roupa, provavelmente dos suprimentos de emergência de Dona Zilda, e seus cabelos escuros caíam em ondas úmidas ao redor de seus ombros. Na luz quente da cozinha, ele notou detalhes que havia perdido antes. Uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha direita, o leve tremor em suas mãos enquanto ela segurava a xícara de chá quente que Dona Zilda havia relutantemente providenciado. Espero que esteja se sentindo mais aquecida, ele disse, sentando-se do outro lado dela. Renata assentiu, seus dedos traçando a borda da xícara de chá. Sua casa é linda. Me lembra de... Deixa pra lá. Ela olhou para cima, encontrando seu olhar com uma intensidade que o fez se mexer desconfortavelmente. Você tem uma filha? Sofia, ele confirmou, um pequeno sorriso suavizando suas feições. Ela tem 8 anos. A mesma idade que eu tinha quando... Renata parou abruptamente, seu rosto empalidecendo ligeiramente. Obrigada pela hospitalidade, senhor. Monteiro, é mais do que eu mereço. Dona Zilda colocou uma tigela de sopa fumegante na frente de Renata, com talvez mais força do que o necessário, a porcelana tilintando nitidamente contra o balcão de mármore. Precisará de mais alguma coisa, senhor? Ricardo sentiu as perguntas não feitas na postura severa de sua governanta. Em circunstâncias normais, ele poderia ter compartilhado suas preocupações sobre convidar uma estranha para sua casa. Mas algo sobre a presença de Renata parecia diferente, quase familiar, como um sonho meio lembrado. Isso é tudo, Dona Zilda. Obrigado. Enquanto a governanta se retirava, sua desaprovação pairando no ar como algo tangível, Ricardo observou Renata comer. Seus movimentos eram refinados, quase praticados, em desacordo com sua aparência anterior na rua. Cada detalhe parecia adicionar outra camada ao mistério que a cercava. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro dos limites quentes da cozinha, uma estranha sensação de paz havia se instalado sobre eles. Era um sentimento que Ricardo não experimentava desde o falecimento de Carolina. O simples conforto do silêncio compartilhado, o reconhecimento tranquilo da conexão humana. Nenhum deles poderia ter previsto, como esta noite colocaria em movimento, eventos que abalariam as próprias fundações de suas vidas, revelando segredos há muito enterrados e forçando-os a confrontar verdades que nunca souberam existir. Os primeiros raios do sol da manhã filtravam-se pelas janelas congeladas da mansão Monteiro, lançando longas sombras sobre os móveis antigos. A tempestade havia passado, deixando para trás um manto imaculado de neve que transformava os terrenos em um país das maravilhas de inverno. Dentro do quarto de hóspedes azul, Renata estava sentada no banco da janela, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. Ela mal havia dormido, passando a maior parte da noite examinando os detalhes do quarto com uma atenção quase desesperada. Seus dedos haviam traçado os ornamentos intrincados, pousado sobre as lombadas de livros antigos e deslizado pela superfície de uma caixinha de música familiar sobre a cômoda. Cada objeto parecia sussurrar segredos que ela não estava pronta para compartilhar. O som da risada infantil ecoando pelos corredores a tirou de sua contemplação. Seguindo o barulho alegre, Renata se viu do lado de fora do quarto de Sofia, onde a menina estava tentando convencer Dona Zilda a deixá-la construir um boneco de neve antes do café da manhã. Mas a neve está perfeita agora, Sofia implorou, sua voz carregando aquele choramingo particular que apenas as crianças conseguem aperfeiçoar. Café da manhã primeiro, mocinha, Dona Zilda insistiu,
seu tom não admitindo argumentos. Seu pai iria... A governanta parou abruptamente ao notar Renata na porta. Sofia, no entanto, se iluminou ao ver a convidada. Bom dia. Você viu toda essa neve? É mágico! Renata não pôde evitar sorrir com o entusiasmo da criança. Algo na expressão de Sofia, a maneira como seus olhos se enrugavam nos cantos quando ela sorria, causou uma pontada aguda em seu peito. Certamente é mágico. Ela concordou, ganhando um olhar de desaprovação de Dona Zilda. Senhorita, Tavares, o café da manhã será servido na sala de jantar principal em 20 minutos. A governanta anunciou de forma incisiva. Isso é, se você ainda planeja nos acompanhar. Antes que Renata pudesse responder, Sofia saltou e agarrou sua mão. Você tem que ficar para o café da manhã, e depois talvez você possa me ajudar a construir um boneco de neve? Por favor. Sofia, Dona Zilda interveio. A senhorita Tavares provavelmente tem outras obrigações para atender. Mas Sofia já estava puxando Renata em direção à sua estante de livros, tagarelando animadamente. Você pode ler para mim enquanto esperamos o café da manhã? Mamãe sempre dizia que histórias fazem a espera ficar mais fácil. A menção de Carolina fez os dois adultos ficarem tensos, mas Sofia permaneceu alheia, puxando um exemplar gasto de O Jardim Secreto. As mãos de Renata tremeram ligeiramente ao aceitar o livro, seus olhos se demorando na capa familiar. Este era um dos meus livros favoritos quando eu tinha sua idade. Ela disse suavemente, passando os dedos sobre o título em relevo. Minha irmã e eu costumávamos... Ela parou, se contendo. Os olhos de Dona Zilda se estreitaram com a frase inacabada, mas Sofia já estava subindo em seu banco da janela, batendo no espaço ao lado dela expectativamente. Ao começar a ler, a voz de Renata assumiu uma qualidade musical que imediatamente capturou a atenção de Sofia. Ela sabia exatamente quando fazer uma pausa para efeito dramático, quais personagens mereciam vozes especiais e até lembrava passagens específicas sem olhar para as páginas. Era como se ela tivesse lido esta cópia em particular inúmeras vezes antes. Quando você perde a paciência, perde tudo o que vale a pena ter, Renata citou, sua voz falhando ligeiramente nas palavras familiares. Ela olhou para cima e encontrou Ricardo parado na porta, observando-as com uma expressão ilegível. Essa era a frase favorita da mamãe, Sofia anunciou, fazendo todos os adultos no quarto congelarem. Ela costumava dizer exatamente assim, com a mesma pausa engraçada no meio. Ricardo entrou no quarto, sua atenção fixada em Renata. Sofia, por que você não desce para o café da manhã? Preciso falar com a senhorita Tavares por um momento. Mas Sofia não tinha terminado. Ela conhece todas as vozes especiais da mamãe para os personagens também. E olhe, ela virou para a capa interna do livro, apontando para algo escrito ali. Ela até sabe sobre a mensagem secreta. Renata se levantou abruptamente, quase deixando o livro cair. Eu deveria ir. Já me impus o suficiente. Como você sabia? A voz de Ricardo era calma, mas intensa. Sobre as vozes, a mensagem. Como você poderia possivelmente saber essas coisas? Dona Zilda se aproximou de Sofia, seus instintos protetores claramente despertados. Mas a atenção de Renata estava fixada em uma fotografia pendurada na parede de Sofia. Carolina segurando sua filha, ambas usando chapéus de jardinagem combinando, seus sorrisos imagens espelhadas uma da outra. Por quê? Renata sussurrou, sua compostura finalmente se quebrando. Carolina e eu costumávamos ler este livro juntas, todos os domingos à tarde. Nos revezávamos fazendo as vozes, inventando novas aventuras para Mary e Colin. Escrevemos essa mensagem secreta em um dia chuvoso, quando deveríamos estar fazendo nosso dever de casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhava entre os adultos, sentindo a tensão, mas não entendendo sua origem. Ricardo deu um passo à frente, seu rosto uma mistura complexa de descrença e reconhecimento crescente. O que exatamente você está dizendo? Ele exigiu, embora algo em sua expressão sugerisse que ele já sabia a resposta. Renata endireitou os ombros, reunindo sua coragem. O sol da manhã que entrava pelas janelas pegou as lágrimas em seus olhos, fazendo-as brilhar como diamantes.
Estou dizendo que Carolina Monteiro não era apenas alguém que eu conhecia, Ricardo. Ela era minha irmã. A revelação pairou no ar como um cristal suspenso, ameaçando estilhaçar a realidade cuidadosamente construída da família Monteiro. Pela janela, a neve imaculada continuava a brilhar na luz da manhã, alheia ao fato de que dentro dessas paredes, verdades há muito enterradas estavam finalmente emergindo de seu sono de inverno. O escritório de Ricardo sempre foi seu santuário, um lugar onde o caos do mundo podia ser ordenado em planilhas organizadas e portfólios de investimentos. Agora, enquanto ele andava entre as estantes de mogno e os volumes encadernados em couro, aquela ordem cuidadosamente mantida parecia estar desmoronando ao seu redor. Carolina nunca mencionou uma irmã, ele disse finalmente, virando-se para encarar Renata, que estava sentada rigidamente em uma das poltronas de espaldar alto. Em 15 anos de casamento, nenhuma vez ela jamais. Porque ela não podia, Renata interrompeu, suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. A dor da nossa separação era muito profunda. Às vezes é mais fácil fingir que uma ferida não existe do que reconhecer que ainda está sangrando. Pelas janelas do escritório, eles podiam ouvir os gritos alegres de Sofia enquanto Dona Zilda a ajudava a construir seu prometido boneco de neve. O som parecia perfurar Renata como uma dor física, seus olhos constantemente atraídos para a criança brincando na neve. Explique, Ricardo exigiu, servindo-se de uma bebida que ele não queria realmente. Tudo, desde o início. Renata respirou fundo, seus dedos inconscientemente tocando uma fina corrente ao redor de seu pescoço. Crescemos em uma pequena cidade nos arredores de São Paulo. Nossos pais, eles não eram como as outras famílias do bairro. Papai era obcecado em manter as aparências, e mamãe seguia sua liderança em tudo. Eles tinham sua própria visão do que nossas vidas deveriam ser. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Carolina sempre foi a perfeita. Notas excelentes, recitais de piano, o tipo de filha que eles podiam exibir nos eventos sociais da igreja. Eu era diferente, mais rebelde, menos disposta a me conformar com suas expectativas. Quando eu tinha 16 anos, tomei uma decisão que nossos pais não puderam perdoar. Que decisão? Ricardo perguntou, apesar de si mesmo sendo atraído para sua história. Me apaixonei por alguém que eles não aprovavam. Alguém que não se encaixava em sua narrativa social perfeita. A voz de Renata ficou distante, perdida em memórias. Eles me deram um ultimato: terminar o relacionamento ou sair. Eu escolhi o amor, ou o que eu pensava que era amor na época. Ricardo franziu a testa, lembrando-se da relutância ocasional de Carolina em discutir sua infância. E Carolina? Ela tinha 14 anos. Muito jovem para entender por que sua irmã havia sumido de repente. Muito assustada para desafiar nossos pais tentando me contatar. A compostura de Renata rachou ligeiramente. Quando ela ficou velha o suficiente para fazer suas próprias escolhas, eu tinha desaparecido completamente. Meu relacionamento havia desmoronado e eu estava envergonhada demais para voltar para casa. Isso não explica como você acabou naquele banco ontem à noite, Ricardo apontou, seu instinto de homem de negócios para inconsistências se manifestando. A mão de Renata moveu-se para seu pescoço novamente, desta vez puxando a corrente para revelar metade de um pequeno pingente em forma de coração. Carolina e eu ganhamos colares combinando no Natal quando éramos crianças. Nós os chamávamos de nossos corações de irmãs. Cada metade tem uma inscrição que só faz sentido quando estão juntas. A respiração de Ricardo ficou presa. Na caixa de joias de Carolina, cuidadosamente embrulhada em seda, estava uma metade idêntica de um pingente em forma de coração. Ele sempre assumiu que era uma lembrança de infância que ela havia guardado por razões sentimentais. Passei anos tentando encontrá-la, Renata continuou, sua voz mal passando de um sussurro. Quando finalmente a localizei em São Paulo, soube de sua partida. Não podia acreditar que era tarde demais. Tenho vindo a este bairro há semanas, apenas tentando me sentir próxima a ela de alguma forma. Ontem à noite o frio nem sequer me incomodava mais. Eu só precisava estar perto de onde ela havia vivido. Uma batida na porta do escritório os interrompeu.
Dona Zilda entrou, seu rosto fixo em linhas severas. Senhor Monteiro, há uma ligação para o senhor. Senhor Henrique Braga. Ele diz que é urgente. Ricardo notou a respiração abrupta de Renata ao ouvir o nome. Henrique Braga, nosso advogado de família? Ele é mais do que isso, Renata disse baixinho. É o irmão da nossa mãe, e ele é a última pessoa que deveria saber que estou aqui. A revelação pairou no ar como fumaça, adicionando outra camada de complexidade a uma situação já avassaladora. Ricardo olhou entre Renata e o telefone que aguardava, sentindo o peso das decisões que remodelariam não apenas sua vida, mas também a de Sofia. Dona Zilda pigarreou significativamente. Senhor, o senhor Braga foi bastante insistente. Ele mencionou algo sobre proteger os interesses da família. Ricardo alcançou o telefone, mas pausou com a mão no receptor. Por que ele não deveria saber que você está aqui, Renata? Seus olhos encontraram os dele, cheios de uma mistura de medo e determinação. Porque ele foi quem orquestrou minha separação de Carolina em primeiro lugar. E se ele souber que estou aqui, tudo o que ela tentou proteger estará em risco. Lá fora, a risada de Sofia continuava a ecoar pelo ar invernal, alheia à crescente tensão dentro das paredes do escritório. O pingente em forma de meio coração capturou a luz da manhã, enviando arco-íris fraturados dançando pelos painéis escuros da sala, como peças dispersas de um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. A mão de Ricardo pairou sobre o telefone por um tempo que pareceu uma eternidade antes de finalmente levantar o receptor. Renata permaneceu imóvel em sua cadeira, a tensão visível em cada linha de seu corpo, enquanto Dona Zilda permanecia perto da porta, sua curiosidade temporariamente superando seu habitual senso de decoro. Henrique, Ricardo cumprimentou, sua voz cuidadosamente neutra. Isso é um prazer inesperado. Ricardo, meu rapaz. A voz suave de Henrique Braga preencheu a linha, carregando o calor praticado de alguém acostumado a manipular situações a seu favor. Peço desculpas por incomodá-lo tão cedo, mas recebi algumas informações preocupantes que senti que precisavam de atenção imediata. Através do receptor, Ricardo podia ouvir os sons sutis de papéis sendo mexidos, um movimento calculado que ele reconhecia de inúmeras negociações comerciais. Henrique estava preparando o terreno, estabelecendo sua posição de autoridade. Que tipo de informações? Ricardo perguntou, seus olhos fixos em Renata, que parecia encolher-se ainda mais em sua cadeira a cada momento que passava. Parece que houve alguma atividade incomum ao redor da propriedade. Minhas fontes me dizem que você trouxe para casa uma convidada inesperada ontem à noite. Henrique fez uma pausa significativa. Uma mulher que tem uma semelhança notável com alguém do passado de Carolina. A menção casual do nome de Carolina carregava uma subcorrente de advertência que fez o maxilar de Ricardo se apertar. Eu não sabia que minha casa estava sob vigilância, Henrique. Ora, vamos. Henrique riu, embora o som não contivesse calor. Como conselheiro jurídico da família e tio de Carolina, é minha responsabilidade proteger os interesses da família, particularmente a herança da pequena Sofia. Renata levantou-se de repente, movendo-se para a janela onde podia ver Sofia brincando na neve. Sua sobrinha, Ricardo percebeu com um sobressalto, estava atualmente dando os toques finais em um boneco de neve meio torto, seu casaco vermelho de inverno uma mancha brilhante de cor contra a paisagem branca. Eu agradeço sua preocupação, Ricardo respondeu cuidadosamente, mas sou perfeitamente capaz de administrar minha casa e proteger os interesses da minha filha. É mesmo? A voz de Henrique ficou mais afiada. Porque de onde estou sentado você acabou de convidar uma potencial ameaça para sua casa. Uma mulher com um passado questionável e possíveis intenções sobre a fortuna dos Monteiro. Ela lhe disse que era irmã de Carolina? Por acaso mencionou por que elas foram separadas em primeiro lugar? Ricardo observou enquanto Renata pressionava a mão contra o vidro da janela, seu hálito embaçando o painel. Na verdade, estávamos discutindo isso quando você ligou. Então ela deve ter lhe contado sobre o dinheiro roubado, os documentos falsificados, os escândalos que ela quase trouxe para o nome da família. As palavras de Henrique cortaram a sala como gelo. Não? Que surpresa! Renata virou-se bruscamente, seu rosto pálido mas determinado.
Ela murmurou algo que parecia ser mentiras, balançando a cabeça veementemente. Por que não nos encontramos para discutir isso pessoalmente? Henrique sugeriu, seu tom tornando-se quase paternal. Tenho documentos que você deveria ver. Evidências que ajudarão você a entender por que Carolina escolheu se distanciar dessa situação infeliz. A mente de Ricardo corria, avaliando opções e resultados potenciais com a mesma precisão que ele aplicava às suas decisões de negócios. Isso parece razoável. Podemos dizer amanhã de manhã no meu escritório? 9 horas? Perfeito, Henrique concordou. Talvez rápido demais. E Ricardo? Seria melhor se sua convidada encontrasse outras acomodações antes disso. Pelo bem de Sofia, é claro. A linha ficou muda antes que Ricardo pudesse responder. Ele recolocou o receptor lentamente, o peso das implicações de Henrique se instalando sobre a sala como um sudário pesado. Dona Zilda pigarreou. Devo começar a arrumar as coisas da senhorita Tavares, senhor? Não, Ricardo disse firmemente, surpreendendo a si mesmo tanto quanto aos outros. Ainda não. Renata olhou para ele com uma mistura de gratidão e apreensão. Você não precisa me proteger. Eu sei como isso deve parecer. Como parece, Ricardo disse, movendo-se para ficar ao lado dela na janela. É como um homem com poder considerável, tentando intimidar alguém que pode ameaçar seu controle sobre uma situação. Ele observou Sofia tentando rolar outra bola de neve, seus pensamentos se voltando para Carolina. Minha esposa era muitas coisas, mas nunca foi cruel. Se ela escolheu manter segredos, deve ter tido suas razões. O dinheiro que ele mencionou, Renata começou, sua voz apertada com emoção. Eu nunca roubei nada. Henrique era quem controlava as finanças da nossa família após o acidente de nossos pais. Ele foi quem garantiu que eu não pudesse acessar nenhum recurso que pudesse me ajudar a me reconectar com Carolina. Uma batida na porta do escritório os interrompeu. Sofia entrou correndo, suas bochechas vermelhas do frio e seus olhos brilhantes de excitação. Papai, Renata, venham ver meu boneco de neve. Eu fiz ele parecer com o senhor. Bigodes. Os adultos trocaram olhares, o peso de sua conversa temporariamente levantado pelo entusiasmo da criança. Olhando para a alegria inocente de Sofia, Ricardo tomou uma decisão que colocaria em movimento eventos que nenhum deles poderia ter previsto. Dona Zilda, ele disse, virando-se para a governanta que ainda pairava incertamente perto da porta. Por favor, prepare o quarto azul para uma estadia prolongada. A senhorita Tavares ficará conosco até chegarmos ao fundo desta situação. Os lábios da governanta se apertaram em desaprovação, mas ela assentiu secamente e saiu do quarto. Sofia comemorou e agarrou a mão de Renata, puxando-a em direção à porta. Você pode me ajudar a fazer uma família de neve para fazer companhia ao Sr. Bigodes. Enquanto Ricardo as observava sair, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava tomando a melhor decisão de sua vida, ou caindo direto nas mãos de Henrique Braga. De qualquer forma, não havia como voltar atrás agora. O sol da tarde lançava longas sombras através da biblioteca da mansão Monteiro, enquanto Renata passava os dedos pelas lombadas de livros bem usados. Sofia estava sentada de pernas cruzadas no tapete persa, cercada por álbuns de fotos que ela havia insistido em mostrar à convidada. Dona Zilda pairava perto da porta, mantendo seu papel autoimposto de guardiã, embora sua expressão severa tivesse suavizado ligeiramente ao longo do dia. Olhe esta! Sofia exclamou, virando cuidadosamente uma página em um dos álbuns maiores. Esta é a mamãe no jardim dela. Ela sempre dizia que as rosas eram mágicas, porque floresciam 2 vezes por ano. Renata ajoelhou-se ao lado da criança, sua mão tremendo ao tocar a fotografia. Carolina estava entre suas amadas rosas, usando um chapéu de aba larga e um sorriso radiante. As rosas mágicas Monteiro, ela sussurrou. Na verdade, são uma variedade rara. Os arbustos originais vieram do jardim da bisavó Eleonora. Sofia terminou animadamente. Como você sabia disso? Dona Zilda deu um passo à frente, seu interesse despertado apesar de suas reservas. A dona Carolina era muito orgulhosa dessas rosas. Ela nunca compartilhou a história delas com muitas pessoas. Porque era um segredo, Renata disse suavemente,
perdida em memórias. Eleonora Monteiro desenvolveu a variedade ela mesma, mas nunca a patenteou. Ela queria que fosse algo especial, apenas para a família. Ela olhou para cima e encontrou Sofia e Dona Zilda olhando para ela. Carolina e eu costumávamos ajudar nossa mãe a cuidar dos arbustos originais todas as primaveras. Ela conseguiu suas mudas deles quando se casou com Ricardo. Sofia folheou mais páginas, parando em uma foto de Carolina segurando um pequeno embrulho. Esta sou eu quando nasci. Mamãe sempre dizia que foi o dia mais feliz da vida dela. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Renata. Você se parece com ela quando sorri, especialmente seus olhos. Renata engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Carolina e eu herdamos nossos olhos da nossa avó, junto com nosso terrível senso de direção. Ela acrescentou com uma risada aguada. Costumávamos nos perder em nosso próprio quintal. A Dona Carolina realmente tinha uma notável tendência a se perder. Dona Zilda reconheceu, sua voz suavizando com a memória. Mesmo depois de morar aqui por anos, às vezes ela virava à esquerda em vez de à direita nos corredores. O número de vezes que tive que resgatá-la do labirinto no jardim dos nossos pais. Renata parou, alcançando seu colar de meio coração. Ela ficava tão frustrada, mas nunca queria admitir que precisava de ajuda. De repente, Sofia pulou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Esperem aqui! Preciso mostrar algo a vocês. Ela saiu correndo do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Dona Zilda aproveitou o momento para se aproximar de Renata. Senhorita Tavares, sobre esta manhã. Talvez eu tenha sido precipitada em meu julgamento. Renata olhou para cima, surpresa com a admissão. Você estava protegendo sua família, Dona Zilda. Eu respeito isso. Sim, bem. A governanta alisou seu avental já impecável. Dona Carolina valorizava a lealdade acima de tudo. Ela não teria querido que nós... Quer dizer, seu momento constrangedor foi interrompido pelo retorno de Sofia. Ela apertava uma caixa de madeira ornamentada contra o peito, seu rosto corado pelo esforço. Mamãe disse que eu só deveria abrir isso em dias especiais. Acho que hoje é especial o suficiente. Renata ofegou quando Sofia colocou a caixa sobre a mesa. A caixa de música. Não vejo isso há 30 anos. Era da sua mãe, Sofia disse orgulhosamente, levantando a tampa. Uma melodia suave preencheu a sala. Für Elise de Beethoven. E Sofia começou a cantarolar junto. Mamãe me ensinou a música. Ela dizia que era uma canção de ninar que sempre fazia mágica. Porque nos lembrava de casa, Renata sussurrou. Costumávamos esconder tesouros aqui, Carolina e eu. Pequenas coisas que não queríamos que nossos pais encontrassem. Embalagens de doces, bilhetes secretos, flores prensadas. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ainda tem coisas dentro. Olhe! Ela alcançou um compartimento escondido sob o forro de veludo e puxou um envelope amarelado. Dona Zilda deu um passo à frente, preocupada. Sofia, talvez não devêssemos... Mas Sofia já havia aberto o envelope, revelando uma pilha de fotografias de infância. Elas mostravam duas jovens meninas, uma com as feições familiares de Carolina, a outra inegavelmente Renata, brincando em um jardim, construindo bonecos de neve, mostrando colares de coração combinando na manhã de Natal. Eu me lembro deste dia, Renata disse, apontando para uma foto. Carolina tinha acabado de perder o dente da frente, mas insistiu em sorrir mesmo assim. Ela disse que um dente faltando era prova de que estava crescendo, e ela mal podia esperar para ser adulta. Enquanto continuavam olhando as fotos, um pedaço de papel flutuou para o chão. Dona Zilda o pegou, seus olhos se arregalando enquanto lia. É uma carta endereçada a você, senhorita Tavares, datada de apenas alguns meses antes do falecimento da Dona Carolina. A sala ficou em silêncio, exceto pela melodia suave da caixa de música. Renata pegou a carta com mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia elegante de sua irmã. Minha querida Renata, se você está lendo isso, significa que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Passei anos tentando reunir coragem para encontrá-la, para contar a Ricardo a verdade sobre nossa família. As mentiras que nos mantiveram separadas pesaram sobre mim todos os dias. Há tanto que você não sabe,
tanto que preciso explicar. A caixa de música guarda mais do que memórias. Ela guarda a verdade sobre tudo. Olhe sob o segundo compartimento. E por favor, perdoe-me por não ter sido mais corajosa antes. Com todo o meu amor, Carolina. Renata olhou para cima e encontrou lágrimas escorrendo pelas bochechas de Dona Zilda. Sofia, não compreendendo totalmente a gravidade do momento, mas sentindo sua importância, envolveu seus braços ao redor da cintura de Renata. Acho, Dona Zilda disse baixinho, que é hora de termos uma conversa adequada com o Sr. Monteiro. O escritório de Ricardo havia se tornado uma espécie de sala de guerra, com a caixa de música centrada em sua mesa como um artefato precioso. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, lançando longas sombras sobre os rostos reunidos. Ricardo, tenso mas focado. Renata, seus dedos pairando sobre a superfície ornamentada da caixa. Dona Zilda, que havia insistido em estar presente, e Sofia, que se recusou a sair apesar de múltiplas sugestões de que ela poderia preferir brincar em seu quarto. Carolina menciona um segundo compartimento, Ricardo disse, examinando cuidadosamente a caixa de música. Mas não vejo nenhum mecanismo óbvio. Renata tocou as rosas entalhadas ao longo da borda da caixa, seus dedos se movendo com familiaridade praticada. Carolina e eu descobrimos o truque quando éramos crianças. Era originalmente a caixa da nossa avó, e ela adorava quebra-cabeças. Ela pressionou 3 flores específicas em sequência e um suave clique ecoou pela sala. O fundo falso do primeiro compartimento se levantou, revelando outro espaço embaixo, cheio de documentos cuidadosamente preservados. Ricardo estendeu a mão para eles, mas Renata segurou sua mão. Espere, ela disse suavemente. Antes de olharmos isso, você deve saber. Carolina estava tentando proteger a todos. Seja o que for que encontrarmos aqui, por favor, lembre-se disso. Ricardo assentiu, sua expressão suavizando ao olhar para ela. Ao longo do dia, ele havia se pego notando cada vez mais semelhanças entre Renata e Carolina, não apenas em suas feições, mas em seus maneirismos, na maneira como falavam, até mesmo no hábito compartilhado de colocar o cabelo atrás da orelha quando nervosas. Juntos eles começaram a examinar o conteúdo. O primeiro documento era uma carta do advogado de seus pais, datada de 20 anos atrás, discutindo os termos de um fundo fiduciário que havia sido estabelecido para ambas as irmãs. As mãos de Renata tremeram enquanto ela lia. Eu nunca soube disso. Ela sussurrou. Henrique me disse que não havia sobrado nada após o acidente, que todo o dinheiro da família tinha ido para a educação de Carolina. Em seguida, vieram uma série de extratos bancários mostrando saques regulares do fundo fiduciário de Renata, todos autorizados por Henrique Braga como administrador. As transações pararam abruptamente por volta da época do desaparecimento de Renata. Ele estava desviando dinheiro da sua conta, Ricardo disse, sua perspicácia nos negócios rapidamente juntando as peças do quebra-cabeça. E ele precisava que você sumisse para evitar que alguém descobrisse. Sofia, que estava incomumente quieta, de repente apontou para algo caindo de entre os papéis. Olhem! Outra foto. Era uma fotografia que nenhuma das irmãs tinha visto antes. Seus pais em uma festa no jardim, parecendo muito mais jovens. No verso, escrito com a caligrafia de sua mãe, havia uma mensagem. Minhas queridas meninas, o amor é mais forte que o orgulho. Nunca se esqueçam disso. Dona Zilda pigarreou. Se me permitem, senhor. Dona Carolina certa vez mencionou algo sobre o envolvimento de seu tio nos assuntos financeiros de seus pais. Ela parecia perturbada com isso, porque ela havia descoberto a verdade, Renata disse, puxando mais documentos. Estas são cartas que ela escreveu para mim, mas nunca enviou. Ela estava investigando Henrique, tentando me encontrar, mas estava com medo do que ele poderia fazer se descobrisse seus esforços. Ricardo pegou uma das cartas, lendo em voz alta. Minha querida Renata, finalmente encontrei provas do que Henrique fez. O acidente que levou nossos pais não foi sua culpa. Você foi apenas um bode expiatório conveniente para seus esquemas. Ele manipulou tudo. Voltou nossa família contra si mesma. Tudo para encobrir seus rastros. Vou consertar isso. Eu prometo.
A carta estava datada de apenas algumas semanas antes do falecimento de Carolina. Sofia se aproximou de Renata pegando sua mão. É por isso que a mamãe ficava tão triste às vezes, porque sentia sua falta. Renata puxou sua sobrinha para um abraço gentil. Sua mãe era a pessoa mais forte que eu conhecia, Sofia. Ela nunca deixou de tentar consertar o que estava quebrado. Estes documentos, Ricardo disse, organizando-os com eficiência praticada, são suficientes para provar a fraude de Henrique. Mas ele vai lutar. Ele teve anos para encobrir seus rastros, construir sua narrativa. Ele já começou. Dona Zilda interveio, lembrando-os da ligação da manhã. Aquele homem sempre foi escorregadio demais. Com o perdão da palavra, senhor, mas eu nunca confiei nele, mesmo quando Dona Carolina estava viva. Ricardo olhou para seu relógio. A reunião com Henrique é em 12 horas. Ele virá preparado com suas próprias evidências, sua própria versão dos eventos. Deixe-o vir, Renata disse, ficando mais ereta. Passei 20 anos fugindo de suas mentiras. Carolina tentou lutar esta batalha sozinha, mas agora... Ela olhou ao redor para os aliados improváveis reunidos no escritório. Seu cunhado, sua sobrinha, até mesmo a outrora desconfiada governanta. Agora temos a verdade ao nosso lado. Sofia puxou a manga de sua tia. Podemos colocar as fotos de volta na caixa de música e talvez você possa me ensinar a canção de ninar? Aquela que você e a mamãe costumavam cantar? Enquanto Renata se sentava ao piano do quarto, Sofia ao seu lado, as primeiras notas de Fürelise preencheram o escritório. Ricardo as observava, vendo o espírito de Carolina tanto em sua filha quanto em sua irmã há tanto tempo perdida, e fez uma promessa silenciosa à sua falecida esposa. Amanhã, eles enfrentariam Henrique Braga juntos, e desta vez, a verdade finalmente viria à tona. Dona Zilda discretamente enxugou uma lágrima do olho enquanto reunia os documentos, organizando-os para o confronto da manhã. Lá fora, o sol de inverno havia se posto, mas dentro do escritório um calor havia se instalado. O calor de uma família lentamente se curando, de verdades há muito enterradas, finalmente emergindo para a luz. Os escritórios da Monteiro Investimentos ocupavam o andar superior de um elegante arranha-céu no centro de São Paulo, oferecendo vistas panorâmicas da cidade coberta de neve abaixo. Precisamente às 8h45 de uma manhã gelada, Ricardo estava sentado atrás de sua mesa de mogno. Renata, posicionada cuidadosamente em uma cadeira à sua direita. As evidências da caixa de música estavam meticulosamente dispostas diante deles, cada documento protegido em uma manga transparente. "Tem certeza disso?" Renata perguntou, ajustando o blazer emprestado, um de Carolina que Dona Zilda havia alterado durante a noite. Henrique não vai recuar facilmente. A resposta de Ricardo foi interrompida pela voz de sua secretária pelo interfone. "O senhor Braga chegou, senhor. 15 minutos adiantado." "Mande-o entrar", Ricardo respondeu, trocando um olhar significativo com Renata. A chegada antecipada de Henrique era uma jogada de poder típica, uma tentativa de pegá-los desprevenidos. Henrique Braga entrou no escritório como uma tempestade de inverno, impecavelmente vestido em um terno cinza chumbo que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente estilizado, seu sorriso praticado e frio. Ele carregava uma pasta de couro que segurava como um escudo. "Ricardo, meu rapaz", ele começou calorosamente antes que seus olhos pousassem em Renata. Seu sorriso vacilou por apenas um momento. Não sabia que esta seria uma reunião de família. "Por favor, sente-se, Henrique." Ricardo gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. "Você parecia bastante preocupado com assuntos familiares ontem. Achei apropriado abordá-los diretamente." Henrique se acomodou na cadeira, colocando sua pasta no colo como uma barreira. "De fato, trouxe os documentos que mencionei, provas de certas indiscrições que acho que você achará bastante esclarecedoras." "Antes de abrir essa pasta", Ricardo interrompeu suavemente, "gostaria de compartilhar alguns documentos nossos." Ele deslizou o primeiro conjunto de papéis pela mesa. "Estes são os documentos do Fundo Fiduciário de Carolina e Renata, estabelecidos pelos pais delas há 20 anos. Você está listado como o administrador."
Henrique mal olhou para os papéis. História antiga, dificilmente relevante para nossa situação atual. Pelo contrário, Renata falou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Estes extratos bancários mostram saques sistemáticos do meu fundo fiduciário. Saques que continuaram muito depois de você me dizer que o dinheiro havia acabado. Saques que você autorizou, Henrique. Um músculo tremeu no maxilar de Henrique, mas seu sorriso permaneceu fixo. Você desapareceu, Renata. Abandonou sua família. Fugiu com aquele rapaz do lado errado da cidade. Quaisquer decisões financeiras tomadas foram no melhor interesse da família. O melhor interesse da família? Ricardo ergueu uma sobrancelha, deslizando outro documento para a frente. Ou o seu próprio. Este é um relatório que Carolina encomendou antes de sua partida. Ela estava investigando discrepâncias nas contas da família. Discrepâncias que pareciam todas levar de volta a você. Pela primeira vez, a compostura de Henrique rachou ligeiramente. Carolina estava confusa, emocional. Ela sempre deixou seus sentimentos nublarem seu julgamento. Como quando ela descobriu que você estava desviando dinheiro das contas das duas irmãs por anos, Ricardo pressionou. Ou quando ela descobriu que você havia manipulado o desaparecimento de Renata para encobrir seus rastros. A mão de Henrique apertou sua pasta. Você não entende as complexidades da gestão financeira familiar, Ricardo. Às vezes, decisões difíceis devem ser tomadas para o bem maior. Decisões difíceis? A voz de Renata tremeu com emoção suprimida. Você virou nossos pais contra mim, fez com que acreditassem que eu tinha roubado o dinheiro que você realmente tinha pegado. Você manteve Carolina e eu separadas por 20 anos para esconder seu roubo. Eu protegi Carolina. Henrique estalou, sua máscara finalmente rachando. De você, de seu comportamento imprudente, do escândalo que você teria trazido para o nome de nossa família. Tudo o que fiz foi para preservar nosso legado. Não, Ricardo disse calmamente, produzindo a última carta de Carolina. Você protegeu a si mesmo. Carolina descobriu tudo no final. Ela estava planejando expor tudo, não estava? É por isso que você tem estado tão desesperado para manter o controle dos assuntos legais da família. Henrique levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. Essas são acusações infundadas. Tenho documentação provando o histórico criminal de Renata. Suas tentativas de extorquir dinheiro da família. Falsificações, Renata interrompeu. Como as que você usou para convencer nossos pais de que eu tinha roubado deles. Carolina encontrou a prova em seus próprios registros. Ricardo também se levantou, sua vantagem de altura sutil, mas clara. Aqui está o que vai acontecer, Henrique. Você vai renunciar como conselheiro jurídico da família. Você vai fornecer uma contabilidade completa de todos os fundos que desviou e vai fazer isso silenciosamente, a menos que prefira que levemos essas evidências às autoridades. Você não ousaria, Henrique sibilou. O escândalo afetaria a todos, incluindo a preciosa Sofia. Pense no que isso faria à herança dela, ao seu futuro. Estou pensando em Sofia, Ricardo disse firmemente. Estou pensando em ensiná-la que a verdade importa mais do que as aparências. Que família significa ficar juntos contra a injustiça, não encobrir mentiras para preservar um falso legado. O rosto de Henrique havia ficado pálido, sua fachada cuidadosamente mantida, desmoronando completamente. Você não tem ideia do que está fazendo. As complicações, as ramificações legais... Na verdade, Renata ficou de pé, movendo-se para ficar ao lado de Ricardo. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. Carolina nos deixou tudo o que precisamos para provar o que você fez. A única questão é se você tentará salvar alguma dignidade cooperando, ou se prefere explicar-se ao promotor público. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora das janelas do escritório, a neve tinha começado a cair novamente, flocos suaves rodopiando contra o vidro, como memórias dançantes do passado. Henrique olhou entre eles, cálculo e derrota guerreando em seus olhos. Finalmente seus ombros caíram. Terei minha renúncia em sua mesa até o final do dia, ele disse baixinho. E a contabilidade levará tempo para compilar tudo. Você tem uma semana, Ricardo declarou firmemente. Dona Zilda já providenciou um novo advogado da família para supervisionar a transição. Acredito que você conheça Rodrigo Almeida.
Ele está muito interessado em revisar as contas da família Monteiro. Henrique estremeceu ao ouvir o nome. A reputação de Almeida em contabilidade forense era lendária nos círculos jurídicos de São Paulo. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu do escritório, deixando sua pasta para trás, como um escudo descartado. Quando a porta se fechou atrás dele, a compostura de Renata finalmente se quebrou. Ela afundou em sua cadeira, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não posso acreditar que acabou. Depois de todos esses anos, Ricardo colocou uma mão gentil em seu ombro. Não acabou, ele corrigiu suavemente. Apenas começando. Temos muito a curar, como uma família. Lá fora a neve continuava a cair, cobrindo a cidade com um novo manto branco. Como as amadas rosas de Carolina florescendo 2 vezes por ano, às vezes as coisas mais belas vêm de um novo começo. Os dias que se seguiram à partida de Henrique trouxeram uma mudança sutil, mas profunda, à mansão Monteiro. O pesado silêncio que havia permeado seus corredores desde o falecimento de Carolina começou a se dissipar, substituído pelo som do riso de Sofia ecoando pelos cômodos enquanto ela passava tempo com sua recém-descoberta tia. A presença de Renata parecia trazer nova vida à velha casa. Os dias que se seguiram à partida de Henrique trouxeram uma mudança sutil, mas profunda, à mansão Monteiro. O pesado silêncio que havia permeado seus corredores desde o falecimento de Carolina começou a se dissipar, substituído pelo som do riso de Sofia ecoando pelos cômodos enquanto ela passava tempo com sua recém-descoberta tia. A presença de Renata parecia trazer nova vida à velha casa, despertando memórias que traziam sorrisos em vez de tristeza. Em uma tarde particularmente ensolarada, Renata estava no amado jardim de Carolina, examinando os arbustos de rosas dormentes sob suas coberturas de inverno. Sofia saltitava ao seu lado, segurando um diário de couro gasto que haviam descoberto entre os pertences de Carolina. Mamãe escreveu tudo sobre suas rosas aqui, Sofia explicou, virando cuidadosamente as páginas. Ela dizia que cada uma tinha sua própria personalidade. As brancas são tímidas e precisam de cuidado extra, mas as vermelhas são ousadas e fortes. Renata sorriu, lembrando-se de inúmeras tardes de verão passadas, observando Carolina cuidar de suas flores. Sua mãe sempre conseguia ver a beleza em tudo, até nos espinhos. Ricardo apareceu na porta do jardim, carregando uma bandeja com canecas fumegantes de chocolate quente, uma tradição que Carolina havia iniciado para suas sessões de planejamento do jardim. Sofia insistiu que precisávamos de refrescos adequados para a jardinagem, ele explicou, colocando a bandeja no banco de pedra. Porque é o que a mamãe sempre fazia, Sofia afirmou categoricamente, aceitando sua caneca com mãos cuidadosas. Ela dizia que o chocolate quente faz as flores crescerem melhor. Renata encontrou o olhar de Ricardo sobre a cabeça de Sofia, compartilhando um momento de compreensão. A presença de Carolina estava em todo lugar nesses pequenos rituais, nesses pequenos pedaços de sabedoria que ela havia transmitido à sua filha. Em vez de parecer um fantasma assombrando-os, essas memórias agora pareciam presentes, pontes conectando o passado ao presente. Estive pensando, Ricardo começou, sua voz carregando aquele tom particular que Sofia havia aprendido, que significava que algo importante estava por vir. As suítes de hóspedes da ala leste têm estado vazias há anos. Elas têm seu próprio acesso ao jardim e a luz da manhã lá é perfeita para a pintura. Renata olhou para cima bruscamente de seu chocolate quente. Ricardo, eu não poderia possivelmente... Você é da família, ele interrompeu gentilmente. E família pertence unida. Carolina teria querido assim. Os olhos de Sofia se iluminaram de empolgação. Quer dizer que a tia Renata vai ficar para sempre? Se ela quiser, Ricardo respondeu, observando cuidadosamente a expressão de Renata. Os quartos precisariam de algumas atualizações, é claro. Talvez você pudesse ajudar a escolher as cores. As mãos de Renata tremeram ao redor de sua caneca, enquanto ela olhava entre eles, o rosto esperançoso de sua sobrinha, a certeza tranquila de Ricardo. Naquele momento, ela viu o que Carolina deve ter visto nele. Não apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem capaz de extraordinária bondade
e compreensão. Não sei o que dizer, ela sussurrou, dominada pela oferta e tudo o que ela representava. Diga sim, Sofia implorou, abandonando seu chocolate quente para envolver seus braços ao redor da cintura de sua tia. Podemos ler histórias todas as noites, e na primavera você pode me ajudar com as rosas e... Sofia, Ricardo interrompeu gentilmente o entusiasmo de sua filha. Vamos dar um momento para sua tia pensar. Mas Renata já estava enxugando lágrimas dos olhos, um sorriso se abrindo como o sol após a chuva. Sim, ela disse suavemente. Então, mais firmemente. Sim, eu gostaria muito disso. Dona Zilda, que estivera discretamente observando da janela da cozinha, permitiu-se um pequeno sorriso antes de voltar às suas tarefas. A governanta havia notado mudanças sutis na dinâmica familiar nos últimos dias. Os pesadelos de Sofia haviam diminuído. Ricardo estava passando mais tempo em casa e havia música na casa novamente, fluindo do grande piano que ficara silencioso desde o falecimento de Carolina. Mais tarde naquela noite, enquanto a luz dourada pintava o jardim em tons quentes, Renata estava sentada ao piano com Sofia ao seu lado. Ricardo observava de sua poltrona favorita enquanto elas tocavam um simples dueto, suas mãos se movendo juntas pelas teclas. A melodia de Fürelise preenchia a sala, mas desta vez não carregava o peso da perda. Em vez disso, parecia uma celebração, de memórias preservadas, de família reunida, de cura finalmente iniciada. Mamãe adoraria isso, Sofia declarou confiante, encostando-se no ombro de Renata enquanto as últimas notas se desvaneciam. Ela sempre dizia que a música faz os corações crescerem. Renata abraçou sua sobrinha, encontrando o olhar de Ricardo do outro lado da sala. Sua mãe era muito sábia, ela disse suavemente, e ela nos deixou o presente mais precioso de todos, uns aos outros. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre o jardim, lançando longas sombras sobre as rosas adormecidas de Carolina, os três sentaram-se juntos, compartilhando histórias e risos. A mansão Monteiro parecia diferente agora. Não mais um museu de memórias, mas um lar onde novos capítulos estavam sendo escritos, onde passado e presente se entrelaçavam para criar algo belo e forte, como as rosas de floração dupla que haviam iniciado tudo. A primavera chegou cedo naquele ano, como se a própria natureza estivesse celebrando as mudanças dentro da mansão Monteiro. A ala leste, antes uma coleção de quartos esquecidos acumulando poeira, havia se transformado sob o toque cuidadoso de Renata. Azuis suaves e cremes quentes substituíram os pesados papéis de parede vitorianos e grandes janelas agora ficavam descobertas, permitindo que a luz do sol entrasse livremente. Sofia havia se jogado no projeto de renovação com entusiasmo característico, insistindo em ajudar a escolher cada detalhe. Sua obra-prima mais recente, uma placa de boas-vindas pintada à mão para a porta de sua tia, pendurava-se orgulhosamente no corredor, suas letras ligeiramente tortas, soletrava Lar da Renata em cores de arco-íris. Nesta manhã em particular, Renata estava em sua nova sala de estar, cercada por caixas meio desempacotadas de pertences que ela havia coletado ao longo dos anos. Cada item contava uma história de sua jornada, algumas amargas, algumas doces, mas todas parte do caminho que a havia levado de volta para casa. Seus dedos traçaram a lombada de um velho álbum de fotos que ela conseguira salvar de seus anos de andança. Precisa de ajuda? A voz de Ricardo veio da porta. Ele segurava 2 xícaras de café, oferecendo uma a Renata com um sorriso caloroso que se tornara cada vez mais frequente nas últimas semanas. Só me perdendo em memórias, ela admitiu, aceitando o café com gratidão. É estranho. Por tanto tempo eu tinha medo de olhar para trás. Agora parece que cada memória é uma peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Ricardo se acomodou em uma das novas poltronas perto da janela. Deste ponto de vista, eles podiam ver o jardim de Carolina, onde os primeiros sinais de vida estavam surgindo da terra desgastada pelo inverno. Sofia já estava lá fora com suas botas de borracha, seguindo cuidadosamente as instruções de Dona Zilda, enquanto preparavam o solo para o plantio da primavera. Carolina adoraria o que você fez com os quartos.
Ricardo disse suavemente. Ela sempre dizia que esta ala tinha potencial, mas nunca soubemos exatamente o que fazer com ela. Renata sorriu, lembrando-se do olhar de sua irmã para a possibilidade em coisas esquecidas. Ela conseguia ver beleza em todo lugar, até em coisas quebradas, especialmente em coisas quebradas. Como nossa família? Ricardo perguntou, sua voz gentil. Sim, Renata respondeu, movendo-se para ficar ao lado da janela. Embora eu não tenha certeza se quebrada seja a palavra certa agora. Mudada, talvez. Crescendo em novas direções, como as rosas de Carolina. Lá embaixo no jardim, Sofia havia descoberto os primeiros brotos verdes da estação empurrando através do solo. Seus chamados animados atraíram Dona Zilda para mais perto, a expressão habitualmente severa da governanta suavizando enquanto ela se ajoelhava ao lado da criança para examinar os pequenos rebentos. Encontrei algo ontem, Ricardo disse, alcançando o bolso de seu paletó. Enquanto organizávamos o escritório de Carolina. Ele tirou um pequeno envelope, ligeiramente amarelado pelo tempo. Estava escondido dentro de seu livro favorito. Renata pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na frente com a caligrafia elegante de Carolina, datado de apenas algumas semanas antes de sua partida. Dentro havia uma única fotografia, duas jovens meninas em vestidos de festa, seus braços ao redor uma da outra, colares de coração combinando brilhando ao sol. Eu me lembro deste dia, Renata sussurrou. A festa de 20 anos de casamento dos nossos pais. Carolina estava tão preocupada em tropeçar em seus sapatos novos, mas se recusava a tirá-los porque tínhamos praticado nossa rotina de dança por semanas. Leia o verso, Ricardo encorajou gentilmente. Renata virou a foto, novas lágrimas brotando em seus olhos enquanto lia as palavras de sua irmã. Querida Renata, alguns laços nunca podem ser quebrados, apenas enterrados por um tempo até encontrarem seu caminho de volta à luz. Como nossas rosas de floração dupla, o amor tem suas estações, mas sempre retorna. Sinto muito por não ter sido corajosa o suficiente para lutar por nossa verdade mais cedo, mas nunca deixei de acreditar que um dia você encontraria seu caminho de volta para casa. Com todo o meu amor, sempre, Carolina. Ela nunca perdeu a fé, Ricardo disse baixinho. Mesmo quando tudo parecia mais sombrio, ela acreditava no poder da verdade para curar. Renata enxugou os olhos, colocando cuidadosamente a foto na moldura de seu novo espelho. Ela estava certa. Sobretudo. Uma batida na porta os interrompeu. Sofia estava lá, suas botas de jardinagem deixando marcas de lama no novo carpete, seu rosto brilhando de excitação. Tia Renata. Dona Zilda diz que as rosas estão acordando. Venha ver. Juntos eles seguiram Sofia até o jardim, onde pequenos botões verdes estavam de fato começando a aparecer nos arbustos cuidadosamente cuidados. Dona Zilda já havia preparado a mistura especial de fertilizante que Carolina jurava, sua receita cuidadosamente preservada em seu diário de jardinagem. Sua mãe costumava dizer que as rosas são como pessoas, Renata disse a Sofia, ajoelhando-se ao lado de um aglomerado promissor de brotos. Elas precisam da combinação certa de cuidado e liberdade para realmente florescer. Como nossa família? Sofia perguntou, ecoando a pergunta anterior de seu pai, com uma percepção impressionante. Renata olhou para Ricardo, que havia se movido para ficar protetoramente atrás de sua filha. O sol da manhã pegou os fios prateados em seu cabelo, lembrando-a do horário favorito do dia de Carolina. Exatamente como nossa família, ela concordou suavemente. Enquanto trabalhavam juntos no jardim, suas mãos na terra quente, Renata sentiu a presença de Carolina mais forte do que nunca. Não como uma sombra de perda, mas como uma ponte entre passado e futuro, entre luto e cura, entre pedaços quebrados e novo crescimento. As rosas de floração dupla logo transformariam o jardim, mais uma vez, seu ciclo misterioso, um testemunho da crença de Carolina, em segundas chances e no poder duradouro do amor, para superar até os invernos mais profundos do coração. Um ano havia se passado desde aquela fatídica noite de inverno, quando Ricardo encontrou Renata encolhida em um banco na neve. A mansão Monteiro, antes um monumento à perda e ao silêncio,
havia se transformado em um lar vibrante, cheio de vida e risos. Nesta noite em particular, o jardim brilhava com pequenas luzes penduradas entre os arbustos de rosas, celebrando sua segunda floração da estação. A ocasião era a festa de aniversário de 9 anos de Sofia, mas havia se tornado algo mais. Uma celebração de família, de verdade, de cura. As mesas do jardim estavam decoradas com as amadas rosas de Carolina, sua variedade única de floração dupla, criando um espetacular display de cores que parecia desafiar o outono que se aproximava. Elas estão se exibindo, Renata comentou com Dona Zilda enquanto arrumavam os últimos refrescos. Carolina sempre dizia que elas sabiam quando algo especial estava acontecendo. A governanta, que há muito havia abandonado suas suspeitas iniciais, sorriu calorosamente. Dona Carolina adoraria isso. A casa não se sentia tão viva há anos. De fato, os jardins estavam cheios de convidados, os amigos da escola de Sofia, os associados de negócios de Ricardo e até mesmo Rodrigo Almeida, que havia ajudado a desenredar a bagunça legal que Henrique havia deixado para trás. O ex-advogado da família havia feito restituição silenciosamente e desaparecido de suas vidas, levando suas sombras consigo. Sofia corria entre os convidados em um vestido que combinava perfeitamente com as rosas mágicas Monteiro, parando ocasionalmente para compartilhar explicações entusiasmadas sobre as qualidades especiais das flores com quem quisesse ouvir. Elas são como nossa família, ela dizia orgulhosamente. Elas sempre voltam mais fortes. Ricardo encontrou Renata perto do piano mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados havia partido. Ela estava tocando as teclas levemente, não tocando, mas perdida em pensamentos. O pingente de meio coração que ela usava captou a luz do jardim cintilando como uma estrela. 1 centavo por seus pensamentos? Ele perguntou sentando-se ao lado dela no banco. Renata sorriu, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu estava apenas pensando em Carolina, sobre como ela nunca desistiu da esperança de que tudo daria certo exatamente como deveria. Ela ficaria orgulhosa, Ricardo disse suavemente. De todos nós. Do jardim veio o som da risada de Sofia, enquanto Dona Zilda a ajudava a coletar pétalas de rosa caídas para prensar. Outra tradição passada por Carolina. A luz dourada do entardecer filtrava-se pelas janelas, criando padrões nas teclas do piano que pareciam dançar com melodias fantasmas. Encontrei mais uma coisa na caixa de música ontem, Renata disse, alcançando seu bolso. Estava escondido em um compartimento que nunca descobrimos quando crianças. Ela tirou um pequeno pedaço de papel dobrado, suas bordas desgastadas pelo tempo. Ricardo se inclinou mais perto enquanto ela o desdobrava cuidadosamente. Era um desenho, claramente feito por crianças, de 2 meninas em um jardim cheio de rosas. Na parte inferior, em uma caligrafia instável, estavam as palavras "Irmãs para sempre, não importa o quê". Carolina e eu desenhamos isso no dia antes de tudo desmoronar, Renata explicou. Nós o enterramos na caixa de música como uma cápsula do tempo, prometendo desenterrá-lo quando estivéssemos crescidas e ainda fôssemos melhores amigas. E agora encontrou seu caminho de volta para você, Ricardo observou. Assim como você encontrou seu caminho de volta para nós. O som de passos os interrompeu quando Sofia entrou correndo na sala, seu vestido ligeiramente sujo de lama na barra, seu rosto brilhando de excitação. Papai, tia Renata, olhem o que encontramos. Em suas mãos ela segurava um pequeno botão de rosa perfeitamente formado, mas incomum em sua coloração. As pétalas eram uma mistura sutil de branco e rosa, criando um efeito marmorizado que nenhum deles havia visto antes. Dona Zilda diz que é uma variação natural, Sofia explicou sem fôlego. Ela diz que, às vezes, as rosas podem surpreender você com algo novo e bonito, justo quando você pensa que conhece todos os seus segredos. Renata trocou um olhar significativo com Ricardo. Sua mãe teria adorado isso, ela disse, puxando Sofia para um abraço caloroso. Ela sempre dizia que os melhores presentes são os inesperados. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia finalmente foi convencida a ir para a cama, ainda usando seu vestido de festa, Renata ficou sozinha no jardim.
O ar da noite estava fresco, mas não frio, carregando o doce perfume das rosas de floração dupla. Ela tocou seu pingente de meio coração, pensando em sua peça correspondente, que agora pendurava ao lado da cama de Sofia, um elo tangível entre passado e presente. Ricardo se juntou a ela silenciosamente, oferecendo um chale contra o frio da noite. Era um dos favoritos de Carolina, cachemir macio na exata tonalidade das rosas mágicas Monteiro originais. Enquanto Renata o enrolava em seus ombros, ela se sentiu envolta no amor de sua irmã. "Obrigada", ela disse baixinho, "por acreditar em mim, por me dar uma chance de voltar para casa." A resposta de Ricardo foi interrompida por um suave suspiro de Renata. Ali na luz que se esvaía, eles podiam ver dezenas de pequenos botões se formando no arbusto de rosas que havia produzido a flor incomum de Sofia. Cada um mostrava o mesmo padrão marmorizado, branco e rosa, mesclados como memórias e esperanças, passado e futuro, perda e amor. "Carolina uma vez me disse", Ricardo disse suavemente, "que o amor é como suas rosas de floração dupla, não segue os padrões esperados, sobrevive aos invernos mais rigorosos e sempre, sempre encontra uma maneira de florescer novamente." Enquanto ficavam juntos no jardim que sua família havia cuidado por gerações, cercados pelas rosas que desafiavam as regras usuais da natureza, Renata finalmente se sentiu completa. Os pedaços quebrados de seu passado haviam sido transformados em algo novo e bonito, assim como as rosas de padrão marmorizado que se tornariam seu mais recente legado familiar. No final, Carolina estava certa o tempo todo. O amor, como suas rosas especiais, não conhecia limites. Florescia em seu próprio tempo, à sua própria maneira, criando beleza a partir de coisas quebradas e transformando noites de inverno em jardins de possibilidades.